presidente, caros colegas. Presidente, ouvimos fatos aqui muito graves, na verdade, que já suspeitávamos. Foi mesmo. Uma coisa é a responsabilidade de quem se excedeu nas manifestações, invadiu, depredou. Essas pessoas estão sendo responsabilizadas. Igualmente, desde o início, foi feita uma responsabilização de pessoas que são apontadas que teriam se omitido. Foi o caso, não vamos entrar aqui no mérito, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Mas agora o que nós temos aqui com o depoimento do senhor Saulo é confirmação de que o ministro do GSI do Lula, o senhor Gonçalves Dias, foi alertado expressamente desde o dia 6 de janeiro. E, inclusive, respondeu ao depoente uma mensagem, e ele disponibilizou o telefone dele, no dia 8 pela manhã, cedo, bem antes, que haveria o risco de invasões. E as mensagens estão aqui escritas. Desde o dia 6, 7, risco de invasão e de violência. E o que fez o GSI? O que fez o ministro do GSI do Lula? Homem de confiança do Lula. Não fez nada. O Exército prestou informações a essa CPMI e afirmou que tinha um pelotão, tinha um batalhão de 200 soldados para pronto emprego no dia 8, que estariam na esplanada em 30 minutos. E, no entanto, a solicitação que veio do GSI, e era o GSI que era o competente para fazer essa provocação, veio apenas às 11 horas e 57 minutos da manhã do dia 8, e com a solicitação de 30 soldados, quando havia 200 disponíveis. O que explica esse comportamento? Uma negligência absoluta do general Gonçalves Dias. O que aconteceu? E nós ficamos depois cientes, agora confirmado pelo depoente, de um fato ainda mais grave. O Poder Executivo, o governo Lula, prestou informações falsas à Comissão de Inteligência do Congresso Nacional. O depoente aqui admite que recebeu uma determinação do ministro do GSI do Lula para suprimir de um documento a ser encaminhado ao Congresso informações relevantes acerca do que aconteceu no 8 de janeiro. Coincidência? Difícil. E nós aliamos esse fato a um outro, que foi a supressão desde o início dos vídeos do Planalto, que só vieram à luz por conta de um vazamento feito pela CNN. Então nós estamos assistindo aqui, presidente, uma sistemática obstrução da justiça, inclusive em relação a essa CPMI. Agora, será que a omissão foi somente do GSI? E aqui tem uma dúvida relevante que a gente precisa esclarecer. Porque o Ministério da Justiça também estava entre os destinatários daquelas mensagens. Ontem, o diretor-geral da Polícia Federal deu declarações e disse expressamente: não precisava ser um vidente para saber que ia ter invasão e depredação. Ele falou expressamente isso. E ele falou que alertou o ministro da Justiça no dia 7. E esse ofício está à disposição da CPMI. E aí nós vemos o ministro da Justiça, por portaria, autorizar o emprego da Força Nacional, mas até hoje nós não sabemos onde estava a Força Nacional de Segurança Pública no dia 8 de janeiro. As informações que vêm da imprensa é que ela teve uma intervenção tardia, às 16 horas após a invasão. Presidente, se eu fosse ministro da Justiça e recebesse uma informação que no dia seguinte haveria um risco de invasão do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, eu botava toda a Força Nacional na esplanada dos ministérios. Eu ligava para o batalhão do Planalto e pedia mais gente lá. Eu não ia simplesmente me fiar numa suposta barreira a ser feita pela Polícia Militar do Distrito Federal. Quando daí nós verificamos que as respostas que o Ministério da Justiça tem encaminhado às nossas indagações dessa CPMI
São respostas evasivas. Nós recebemos aqui uma informação de que a Força Nacional tinha 296 mobilizados no dia 8 de janeiro. Mas onde estavam essas pessoas? Quando que elas foram efetivamente empregadas? As respostas não vêm. Por isso a gente precisa ouvir os chefes da Força Nacional para entender o que eles estavam fazendo antes da invasão e por que não foram empregados antes. Quando a gente solicita, requisita os vídeos do Ministério da Justiça, a gente recebe uma resposta negativa. Ah, peçam lá ao Supremo. O ministro da Justiça, o Ministério da Justiça deveria aqui ser o primeiro a querer esclarecer esses fatos, para que não paire nenhuma dúvida sobre a correção do seu comportamento. Agora, o fato é, a responsabilidade dos invasores e pela depredação não exclui a responsabilidade daqueles que, tendo o poder de evitar os acontecimentos, se omitiram. E parece aqui bastante evidente pelas evidências, e eu questiono aqui se o governo disputa este fato, que o ministro Gonçalves Dias se omitiu, mesmo tendo sido deliberadamente informado do risco de invasão e depredação. E nós precisamos avançar para saber se outros também se omitiram, e aí a necessidade de ver essas provas. Eu tenho umas indagações específicas, senhor Saulo, muito rapidamente. Quando que o ministro Dias solicitou a supressão das informações do relatório? Eu não sei lhe dizer a data exata, mas foi exatamente no mesmo dia que ele recebeu a primeira planilha. O ofício que o senhor encaminhou ao Congresso é de 20 de janeiro. Foi possivelmente um dia antes ou dois. O senhor recebeu informações do dia 6 ao dia 8, antes das invasões, que haveria risco de invasão e de depredação. O senhor compartilhou essas informações, discutiu esses fatos com quais autoridades do governo? Eu não discuti esse fato com nenhuma autoridade do governo. As informações foram repassadas. Eu falei com o ministro G. Dias, como já disse aqui, na sexta-feira, agora com nenhuma outra autoridade. O nosso canal técnico é o GSI. Agora, elas foram repassadas para esses grupos, para essas entidades que já estão à disposição da CPMI. O senhor tem conhecimento se o ministro Dias compartilhou essas informações ou conversou sobre esses fatos com alguma outra autoridade? Ele não me informou disso. O senhor não indagou a ele? Não. O senhor chegou a ter alguma conversa com ele nesse período entre 6 e dia 8 até as invasões? No dia 6 à noite nós conversamos, como eu já disse, e depois continuei encaminhando as mensagens para ele. Voltamos a nos falar pessoalmente na tarde do dia 8. Na manhã do dia 8 eu mandei uma mensagem e ele, aquela mensagem que aqui já citada, ele me responde dizendo que achava que teríamos problemas. O senhor foi nomeado provisoriamente como diretor adjunto da ABIN. Isso. No dia 1º, dia 2 de janeiro? 1º de janeiro, se não me engano. 1º de janeiro. Mas depois o senhor foi confirmado nessa posição, correto? Sim, eu continuei na posição de diretor adjunto até o momento em que há a mudança da posição da ABIN para a Casa Civil. O presidente achou por bem indicar outro diretor e o diretor adjunto foi trocado também. O senhor, por ter permanecido esse período, o senhor tinha a confiança do general Gonçalves Dias no exercício do cargo? Sim, claro. Eu espero que sim, verdade. Motivos da sua exoneração? Algo relacionado a esses fatos? Não que eu tenha tomado conhecimento. Nas informações prestadas pelo Exército, o Exército afirma que teria esses 200 soldados disponíveis do Batalhão do Planalto, mas que foram requisitados apenas 30 pelo GSI para atuação e eles dependiam da solicitação do GSI para mandar mais pessoas, mais soldados. O senhor teve algum envolvimento ou participação, conhecimento desse fato? Não. A operacionalização da segurança do Palácio não diz respeito a mim. Em relação à Força Nacional, o senhor chegou a conversar com algum dos comandantes, algum dos membros da Força Nacional sobre a operacionalização da segurança? Não.
Dentro da BIM, essas informações sobre invasão, depredação foram compartilhadas pelo senhor com seus subordinados ou outras pessoas? Elas foram produzidas, esses alertas são produzidos por uma equipe de oficiais de inteligência. Então era de conhecimento ali dentro da BIM, do seu círculo, que havia essa ameaça. Obviamente. Não era algo que era tratado em sigilo ou escondido ali dentro? Não, pelo menos pela equipe que está... Nós temos uma questão chamada compartimentação, mas obviamente a equipe que estava acompanhando, como eu disse, nós temos um centro de monitoramento de crises, essa equipe participava da elaboração dos alertas, até porque era ela que recebia as informações oriundas dos nossos agentes operacionais ou fontes. Última pergunta para encerrar, presidente. Senhor Saulo, se o senhor tiver a resposta para isso, para essa questão, já que o senhor era parte do governo Lula à época, como diretor adjunto da BEM, um cargo não é de nada de quarto ou terceiro escalão, um cargo de alta importância dentro da estrutura do governo. Por que o governo Lula ignorou os alertas da BIM sobre invasão e depredação dos prédios públicos no dia 8 de janeiro? Não posso lhe responder, não tenho essa informação.